Bom dia! Que bom que você está aqui, que bom que a presença do Senhor está no nosso meio e que nós podemos cultuá-lo de todo o nosso coração. Muito obrigado, Dona Celina. Obrigado, querida. Gente, quem está feliz que a Dona Celina e o seu Elcio voltaram para a diaconia? Bênção, né? Glória a Deus, a coluna do seu Elcio melhorou, assim que melhorou, voltou com tudo, né? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, juntos, como uma grande família, podendo adorá-lo de todo o nosso coração, nesse dia lindo, né? A previsão estava de chuva, está de chuva ainda, não sabemos que horas vai acontecer isso, mas enquanto não chover, o dia está maravilhoso. E quando chover, o dia vai continuar maravilhoso, porque Deus muda a nossa forma de ver as coisas, amém? Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Salmo de número 16. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Salmo, capítulo 16. Nós vamos lê-lo inteiro. 11 versículos. Amém. A palavra de Deus diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vamos orar. Pai querido, nos rendemos à tua palavra, nos rendemos aos teus preceitos, nos rendemos àquilo que é da tua parte, que é verdade para nós. A verdade que nos liberta, a verdade que nos ilumina o caminho, a verdade que coloca o nosso coração no lugar certo, Deus. Que nessa manhã, a tua palavra, pelo agir do teu Espírito, ainda que na imperfeição do teu pregador, Senhor, nos colocamos diante de ti para que a tua obra e a tua vontade se cumpra em cada um aqui nesse lugar. Que o Senhor faça grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Que delícia ver esse lugar cheio. Quantos estão curtindo só um culto pela manhã? Os voluntários e servos do Senhor exultam. Esse salmo pode passar muito desapercebido na nossa leitura devocional, por aparentemente não ter muito de extraordinário nele. Mas a palavra de Deus, ela é bem assim. Ela engana aquele que a observa de forma desapercebida. Ela engana aquele que rapidamente passa os olhos por ela, achando que ali não há nenhum tesouro. E nessa manhã, eu quero dar o tema deste salmo, a respeito de tudo que o Senhor tem para falar conosco, como sendo
os privilégios de andar com Deus. Repete comigo nessa manhã, diga: os privilégios de andar com Deus. Irmãos do meu coração, que o nosso coração se alegre todos os dias, por sermos lembrados pelo Espírito Santo e pela palavra, a respeito dos privilégios que eu e você temos por andarmos com Deus. Nós não andamos sozinhos, ainda que andemos em cardume, como que de peixes, não é verdade? Somos uma igreja, de forma horizontal nós temos uns aos outros, mas de forma vertical e plena nós temos a presença de Deus. Ainda que você esteja em um lugar sentindo-se sozinho, se você fez de Jesus o teu Senhor e Salvador, você não está sozinho. Você não está sozinho, não é? Às vezes usamos o Mateus 18, dizendo que quando 2 ou 3 estão reunidos, Deus está ali presente. Nós nos enganamos, porque ali há uma mensagem a respeito da igreja, mas Deus está presente no coração de cada um que o confessa como Senhor e Salvador. Então, se você estiver num lugar sozinho, mas você fez de Jesus o teu Senhor, Ele está ali. Amém? O texto começa dizendo para nós a respeito da proteção e da confiança que tem aquele que anda com Deus. O salmista Davi diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. A nossa proteção, ela está tão somente no Senhor e em mais nada. Algumas coisas podem nos ajudar, mas quem protege aquele que segue a Deus é o próprio Deus. É Deus quem te protege, meu irmão e minha irmã. Nós não precisamos mais de nenhum tipo de superstição. Nós não precisamos mais contar com a sorte. Tem alguém aqui? Deus nos protege inteiramente e integralmente. Nós não precisamos mais vivermos caminhando com amuletos e badulaques, achando que estas coisas irão nos proteger. Não é verdade? Nós não precisamos mais de fitinha vermelha, não precisamos mais de tijolinhos da fé, não precisamos mais de toalha santa, não precisamos mais de ferradura, não precisamos mais de folhas de ramos na porta da nossa casa, não precisamos de carnê de bênção, não precisamos de arruda e sal, não precisamos de carne de porco no Réveillon, ou vestimos-nos de branco no Ano Novo. Tem alguém aí? Não precisamos mais acreditar que se a nossa orelha está ardendo é porque tem alguém falando mal da gente. Não precisamos mais encontrar gato preto e ficar com medo. Não precisamos mais ficar com medo de passar debaixo da escada, porque a gente é crente. Deus é a nossa proteção. Deus é o que eu e você precisamos, não precisamos mais dessas coisas. Ei, deixa eu te contar um segredo. Nem a nossa superstição no óleo ungido do pastor nós precisamos. A palavra vai nos indicar, lá em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, o seguinte: alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa unção com óleo, ela tem dois significados na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Ela tem de fato o significado da unção sacerdotal, lá no Antigo Testamento, como era comum de se usar, né? Se ungia o sacerdote, se ungia o sacrifício, se ungiam algumas coisas dentro daquela simbologia que para nós hoje, na aliança da graça, amém? Tem representatividade de significado, mas não de literalidade. Não é literal mais, porque se fosse assim, então,
todos nós teríamos que criar ovelha, e todo ano nós teríamos que matar uma ovelha, mas o Senhor foi a ovelha perfeita, que foi para o madeiro, muda diante dos seus tosqueadores, os seus matadores, para que eu e você pudéssemos ser livres em Cristo Jesus. Então este óleo tem este significado, né, da unção, mas tinha também um significado medicinal. Mas pastor, por que é que nós usamos o óleo? Nós usamos o óleo entendendo que como símbolo também, de vez em quando, nós usamos para ungir pessoas, orar por pessoas. Mas preste atenção, a cura, ela está na fé daquele que a declara. Ou melhor ainda, né, no senhorio de Deus sobre as nossas vidas. E na vontade do Senhor para com as nossas vidas. Você não precisa mais ir atrás de um óleo ungido, ou se algum presbítero, algum discipulador, algum pastor chegar na tua casa e sentir no coração para orar por você que está enfermo com óleo e pedir um óleo de cozinha, não se escandalize, porque o poder não está no óleo, o poder está na fé que o Senhor deposita em cada coração. Amém? Sejamos livres dessas superstições. Porque é muito interessante como nós brasileiros temos isso enraizado no nosso coração. Saímos de uma igreja, vamos para outra, saímos de uma religião, vamos para outra, e queremos carregar essas coisas conosco. Mas o Senhor é suficiente para a nossa proteção. Diga assim comigo nessa manhã: o meu Deus é suficiente para a minha proteção. Aleluia, glória a Deus, seja livre disso. Sabe por quê? Porque é um privilégio. É um privilégio você crer e entender que se você fechar os teus olhos e clamar ao Senhor, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouve. Ou melhor, o nosso Deus que tem ouvidos e ouve, né? Aqueles que têm ouvidos para ouvir e ouve, são aqueles que ouvem a voz do Espírito, mas o Senhor também tem ouvidos e ouve. E quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós colocamos diante dEle uma petição, Ele nos ouve. Ele nos ouve e Ele nos atende, amém? Ainda que seja um não, Ele nos atende. Ele responde a todo aquele que o clama. Você crê nisso? Você pode glorificar o Senhor por essa proteção e esse cuidado maravilhoso dEle? Amém. Versículo 3 diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, o salmista Davi vai dizer assim, vai fazer distinção de pessoas. Ele vai dizer: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Estes fiéis que há na terra são os notáveis, são os meus heróis, é o que Davi está dizendo. Você já parou para pensar no privilégio que você tem de estar sentado ao lado de heróis da fé? Você já parou para perceber o que Deus tem feito e como Deus tem transformado corações, as histórias que Ele tem escrito no nosso meio? E muitas das vezes nós estamos sentados literalmente ao lado de um herói. Pessoas que estão tomando decisões e vivendo na fidelidade da presença do Senhor. Pessoas que estão dando passos de fé. Ontem mesmo tive o privilégio de fazer um casamento na praia ao pôr do sol, de um casal que tem congregado conosco e tem radicalizado a sua vida na presença do Senhor, tomado decisões que só o Senhor para convencer e trazer a consciência, vidas que estão dando testemunho a respeito dos feitos e das grandezas de Deus. Irmãos, nós congregamos com heróis da fé. Nós congregamos, por exemplo, com um irmão que aguarda há anos a volta da sua esposa que o deixou. Nós congregamos com um irmão que perdoou olho no olho o assassino do seu pai.
Nós congregamos com uma irmã que liberou perdão ao pai depois de ter abusado dela em toda a sua infância. Nós congregamos com irmãos que decidiram passar um tempo no continente africano em missão, abrindo mão de tudo o que estavam vivendo aqui. Nós congregamos com irmãos que abandonam vícios diariamente por amor ao Senhor. Congregamos com irmãos que são fiéis em seus dízimos, mesmo em tempo de escassez, como aquela viúva pobre que deu tudo o que tinha. Congregamos com discipuladores fiéis, que aguentam o desaforo de irmãos ainda em processo de lapidação, anjos. Congregamos com irmãos que decidem se preparar para a vocação ministerial, abrindo mão de profissão para servir a mim e a você. Congregamos com irmãos, inclusive, que junto com o devocional da Palavra de Deus, está lendo o comentário histórico-cultural, que já passou por mais de 1000 páginas, por amor ao Senhor. Você está sentado ao lado de um herói da fé. E, consequentemente, você é um deles também. Que privilégio andar com Deus. Porque nós só vivemos isso porque temos caminhado com Deus. Temos permitido Deus falar ao nosso coração. Temos permitido o Senhor nos convencer. Temos permitido o Senhor mudar a nossa história. Temos permitido a mão do Senhor nos tocar e nos transformar dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E quando olhamos para trás, podemos colecionar os grandes feitos de Deus nas nossas vidas. Como é bom, meus irmãos, nós estarmos inseridos nesta videira, onde o Pai é o agricultor, onde Cristo é a videira e eu e você somos os ramos. Como é bom nós podermos fazer parte de uma seiva elaborada, que vem de dentro para fora e que nos toca, independentemente das circunstâncias, do clima, do contexto. Essa videira continua crescendo e dando frutos. Essa videira continua se manifestando, se multiplicando, se entrelaçando em lugares inimagináveis, inóspitos, tocando mais e mais vidas, mais e mais ambientes, mais e mais lugares, embelezando o mundo que jaz no maligno, porque é o que os filhos de Deus, quando caminham com o Senhor, têm o privilégio de viver, embelezar aquilo que outrora era feio, olhar para aquilo que antes não tinha esperança, e agora, porque há um Filho de Deus ali, há uma presença do Senhor ali, materializada através daquele que um dia creu, agora está transformando ambientes, mudando realidades. Que privilégio é! Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Salmo 1. Davi está dizendo que estes fiéis que há na terra são os homens notáveis, porque ele vai dizer no versículo 4 do Salmo 16: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Grande é o sofrimento daqueles que não têm ao Senhor como seu único Senhor e Salvador. E Davi vai dizer: eu nem participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios não mencionarão os seus nomes. O Senhor é aquele que nos aproxima e nos permite viver esta comunhão maravilhosa. Uma comunhão que nos toca, uma comunhão que não é promovida por nós mesmos no sentido mais profundo. Nós promovemos no sentido de nos encontrarmos, mas o que essa comunhão gera é só o Senhor
que é capaz de saber antecipadamente e estabelecer em cada momento que nós estamos reunidos. Não é uma bênção, meus irmãos? Eu não sei quanto a você, mas em festas de aniversário, em momentos de casamento, em churrasco, em momentos onde nós vamos oportunizando estarmos juntos, um assunto que leva o outro, e daqui a pouco nós estamos ali falando de novo do Senhor. Nós estamos ali de novo falando da palavra de Deus. E nós estamos ali de novo falando a respeito dos feitos de Deus na nossa vida. E nós estamos ali de novo falando das nossas crises e das nossas descobertas na presença de Deus. Chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, compartilhando as coisas de Deus. Como é bom e agradável, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Precioso demais, precioso demais. E Davi está dizendo, é com estes que eu dedico o meu tempo, é com estes que eu tenho o privilégio de andar, porque quando ando com o Senhor, ando com o seu exército também, ando com seus filhos também. Como é bom. E ele não para por aí, no versículo 5 ele vai dizer: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Parece que quando lemos assim não faz muito sentido. As divisas, coloca ali por gentileza de novo, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. O que Davi está dizendo com essas divisas? Que divisas são essas? Davi, meus irmãos, ele participava da tribo de Judá. Ele havia nascido como dos seus antecessores, sendo da tribo de Judá. Mas no momento em que ele está salmodiando, no momento em que ele está adorando ao Senhor, no momento em que ele está entoando cânticos ao Senhor, ele se coloca como sendo daquele da tribo de Levi. Olha que coisa mais linda isso. Porque de todas as tribos de Israel, nós vamos encontrar que elas tinham ali territórios. Só que aqueles que eram da tribo de Levi, a sua porção era o Senhor. Vai dizer isso lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8 e 9, onde diz assim: naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção da terra, ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Então Davi está, quando ele diz, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança, e no versículo 5 ele está dizendo: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. Ele está se colocando como que aquele levita que fez do Senhor a sua única herança. E sabe, um dos privilégios de andar com Deus é o contentamento da herança que nos está proposta nele. Porque assim como Davi pode dizer, tendo tudo, porque Davi era um homem muito próspero, Davi foi um grande valente de guerra, Davi tinha muitos e muitos despojos de guerra, tanto é que quando Salomão, seu filho, vai construir o templo de Deus, ele já tinha tudo. Tanto é que no momento em que Davi pede por mais riquezas para guardar, para construir o templo, chega no momento onde ele diz: parem, já deu, basta, é suficiente. Davi era um homem muito próspero, mas quando ele adora ao Senhor, quando ele manifesta o seu coração, é como se ele estivesse dizendo: eu tenho tudo, mas não possuo nada, porque a minha herança é o Senhor. Assim como Paulo, lá na frente, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, vai dizer o contrário, que significa a mesma coisa, e ele vai dizer: eu não tenho nada, mas possuo tudo, porque a minha herança também é o Senhor. Quando eu e você fazemos da herança no Senhor o nosso contentamento, a morada do nosso coração, nós podemos ter tudo e não possuir nada, mas podemos também não ter nada e possuir tudo, porque o nosso coração
repousa no Senhor. E no Senhor Ele se satisfaz. No Senhor Ele se satisfaz. Versículo 7 do Salmo 16. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Um outro privilégio de andar com Deus é ter o Senhor como nosso conselheiro. Sabe, algumas pessoas vêm nos perguntar a respeito de como ouvir a Deus. Pastor, como que eu aprendo a ouvir a Deus? Quando eu sei que é Deus que está me falando? O conselho mais básico e mais importante, mais fundamental para uma pergunta como essa é sempre o mesmo: leia a Bíblia, porque a palavra de Deus é a boca de Deus. E quando vamos nos familiarizando com a palavra de Deus, vamos começando a aprender a orar, porque nós oramos não somente aquilo que queremos, mas oramos aquilo que Deus imprime no nosso coração para que nós possamos orar também. E na medida em que nós vamos aprendendo a orar, na medida que nós vamos desenvolvendo a oração, começamos a aprender a orar a palavra de Deus. Amém? E quando vamos orando a palavra de Deus, nós vamos entendendo o que o Senhor quer. Nós vamos conhecendo o coração de Deus. Nós vamos conhecendo como Deus fala, como Deus age, os intentos do Senhor, os meios do Senhor de nos edificar, de nos ensinar. E não somente isso, nós vamos então ouvindo os conselhos do Senhor e vamos então aprendendo a ouvi-lo por meio da palavra, a ouvi-lo por aquilo que Ele nos traz à memória e a ouvir a pessoa do Espírito Santo que está dentro de nós, que em momentos oportunos sussurra aos nossos ouvidos para que possamos agir da maneira em que Ele se agrada. E nós vamos então aprendendo e vivendo na intimidade dos conselhos de Deus, porque Ele é o conselheiro dos conselheiros. Porque o crente, ele entende e aprende que ele não tem as suas próprias ideias, mas ele vai seguindo no aprendizado das descobertas de Deus. Então os conceitos, as respostas, as opiniões, elas começam a ter versículos bíblicos, elas começam a ter uma revelação, e é por isso que nós vamos cada vez mais, quanto mais nós amadurecemos, irmãos, quanto mais nós crescemos na palavra, quanto mais nós nos dedicamos a conhecer esse Deus maravilhoso, mais nós vamos tendo afinidade uns com os outros, porque as decisões, os desafios, tudo aquilo que nós vamos vivendo na nossa vida, na individualidade, naquilo que nós vamos aprendendo a morrer para nós e viver para Cristo, vai se conformando com aquilo que o meu irmão do meu lado, o meu outro herói da fé, está vivendo também na mesma intensidade. E é por isso que quando a gente para conversar e a gente para abrir o nosso coração nessas oportunidades, nós vamos começando a ter mais afinidade e intimidade, porque os passos que eu estou dando em sacrifício, em amor ao Senhor, eu sento com alguém que está vivendo a mesma coisa e abrindo mão da mesma coisa e sofrendo e fazendo aquilo pelo Senhor da mesma maneira, e as coisas começam então a se convergir em Cristo. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. E é nesse lugar em que nós encontramos as nossas afinidades, onde a nossa fraternidade ela vai crescendo e os nossos conselhos começam a ter valor. Porque quando nós encontramos alguém faminto e sedento em viver a vontade do Senhor, com alguém que também é faminto e sedento em viver a vontade do Senhor, e eles começam a falar a respeito das coisas da vida, ali há sabedoria nos conselhos. Ali há sabedoria, porque o Senhor vai usar das experiências de cada um para edificar uns aos outros. Isso é um grande privilégio de andar com Deus.
Isso não significa que a gente ouve conselho de qualquer um, não é verdade? Em 2017, uma mãe carioca estava, desculpa a expressão, mas ela estava, vamos dizer, que impaciente com os conselhos da sua vizinhança. Então ela resolveu fazer uma grande faixa e colocar na janela da sua casa. Tem como colocar aí, por gentileza? E diz assim: prezados vizinhos, às vezes parece que eu estou matando meu filho, quando na verdade eu só estou colocando soro no nariz, cortando a unha ou limpando o ouvido do meu bebê. Favor não ligar para o conselho tutelar. Quando Deus disse orai e vigiai, ele se referia à sua própria vida e não à dos outros. Acho que ela estava bem empolgada nesse momento, né? Se quer se meter na minha vida, faça as coisas direito. Comece lavando as minhas calcinhas, pagando as minhas contas e resolvendo os meus problemas por mim. A cada 5 pacotes de fralda, G ou XG, ganho o direito de dar um palpite na criação do meu filho. Observação: se o pacote for jumbo, são 2 palpites. Nem todo mundo quer conselho. Agora, ninguém quer qualquer conselho. Amém? Eu não quero qualquer conselho para a minha vida. E eu espero que você também não queira qualquer conselho para a tua vida. Mas de um homem e de uma mulher de Deus. Alguém que conhece a palavra. Alguém que ama ao Senhor. Que olha para a minha educação que estou dando para o meu filho. Ou a forma em que eu estou conduzindo o meu casamento com a minha esposa. Ou a forma em que eu estou dirigindo no trânsito, né? Vamos voltar para o trânsito do domingo passado. Ou a forma em que eu estou vivendo a minha fé. Ou a maneira em que eu estou colocando as minhas prioridades. Ou como eu estou lidando com as minhas finanças. Ou como eu estou lidando com a minha vida emocional. O que eu tenho exposto nas mídias sociais. Homens e mulheres de Deus que conhecem a palavra e que desejam se dedicar ou dedicar um tempo para me dar conselhos, por estes conselhos eu pago um alto preço. Porque eu sei que isso é vida para mim. Porque eu sei que isso é privilégio de Deus na minha caminhada com Ele. Então glorifique ao Senhor pelos teus conselheiros. Glorifique ao Senhor por aquelas pessoas que param de fazer o que estão fazendo da sua vida para falar a você coisas da palavra de Deus. Glorifique ao Senhor por aquele irmão mais velho na fé que sem graça ou sem jeito se achega a você para dar um palpite do Senhor na tua vida. Sabe, meus irmãos, porque aquele que ouve ao Senhor se torna mais especialista do que os especialistas. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo, quando fala através de alguém para a sua vida, pode falar melhor e com mais precisão do que um especialista naquele assunto? Eu creio nisso. Aliás, na última viagem de Paulo, no livro de Atos, capítulos 27 e 28, quando Paulo estava já como prisioneiro em direção a Roma, houve ali um centurião chamado Júlio. E este centurião foi o responsável por um barco, onde ele colocou muitos prisioneiros ali naquele barco, inclusive o próprio Paulo, para ir em direção a Roma. E para os cristãos mais velhos que já leram, sabem que lá no capítulo 27 há um naufrágio. Este barco não consegue chegar em Roma de primeiro momento. E eles ficam atracados na ilha de Malta, depois de passarem um perrengue no mar. E sabe, ali tem algo muito precioso. Em Atos capítulo 27, versículos 10 a 15, diz assim, preste atenção comigo. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, Paulo falando, né? E acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Isso Paulo falando, mas no versículo 11 diz assim, mas o centurião, que era o responsável, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Irmãos, quantas vezes, eu não sei quanto a você, mas por exemplo, nesse caso, eu seria muito mais tendencioso a ouvir o conselho de um marinheiro com relação ao mar,
ao dono do navio do que do prisioneiro. Aliás, o prisioneiro teria muitos motivos para não avançar naquela viagem, não é verdade? Mas ali falava o Espírito Santo através da vida de Paulo. E aquele centurião então deixou de ouvir ao Senhor para ouvir um especialista. E se você ler um pouco mais adiante, você vai perceber que não deu muito certo aquela viagem. Sabe, há um grande privilégio de andar com Deus, é que nós estamos rodeados de heróis da fé que ouvem ao Senhor também, na mesma medida em que nós, e que podem ouvir do Senhor a respeito de nós, e que podem nos dar conselhos. Agora, pastor, tenho que acatar todos os conselhos? Não, você tem que ter paz no espírito. Você tem que ouvir e discernir, não é verdade? A profecia está sujeita ao profeta. Aquilo que as pessoas falam para nós, nós devemos discernir. Mas como é que nós discernimos? Nós discernimos com humildade. Nós discernimos buscando no Senhor se aquilo vem da parte do Senhor. E se vier da parte do Senhor, bem-aventurado é aquele que ouve, que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Aí sim, está certo. Amém? É o privilégio que eu e você temos, queridos, de ouvir ao Senhor através da boca dos nossos irmãos, de discernirmos aquilo que está vindo da parte do Senhor, não é? E claro que a sabedoria do Senhor emana, e ela não emana às vezes do mais sábio, ela pode muitas das vezes emanar do mais humilde, do menos sábio, do mais simples na fala. Aliás, eu acredito de verdade que, tirando toda essa parte de superstição, muitos dos ditados populares, dos mais humildes, daqueles que nós ouvimos que nossos avós falavam, que as pessoas do campo falavam, se fossem seguidos até hoje, o mundo certamente não estaria do jeito que está. Porque hoje nós estamos vivendo uma era onde se faz curso de tudo, se tem especialista para tudo, não é verdade? As pessoas não se aprofundam em mais nada porque elas não querem pagar o preço da formação, mas elas fazem um curso de uma semana, de um fim de semana e já saem por aí rasgando tudo, achando que estão especializados naquilo. Ouvem pessoas que estão nas mídias sociais colocando ali frases de efeito e colocam às vezes a sua vida em xeque por um conselho completamente superficial, sem fundamento, porque está na moda, porque a pessoa é uma inovadora, porque a pessoa falou do jeitinho que ela queria ouvir. E cuidado com isso, porque o privilégio de andar com Deus é ouvir o próprio Deus. Imagine se Deus fosse cobrar um curso para você fazer no teu fim de semana. Mas sabe o que Ele fez? Ele decidiu dar de graça. E a gente, que é meio sem noção, eu falo por mim, tá bom? Prefere pagar, às vezes, um ou outro ali e acolá, para ouvir aqueles cursos, aqueles conselhos que Deus já está há séculos dando de graça. Mas sabe o que é? Que parar para ler às vezes dá trabalho. Então eu prefiro sentar e pagar para ouvir alguém. Cuidado. O reino de Deus é como aquele homem que encontrou naquele terreno um bom tesouro. Ele vendeu tudo que ele tinha, comprou aquele terreno e ele foi escavar e descobriu o seu bom tesouro. Sabe, até os piratas sabiam que para ter tesouro precisavam cavar. E a gente parou de cavar, eu não sei quando, mas em algum momento a gente parou de cavar. Vamos continuar cavando na palavra de Deus. Vamos continuar vivendo o privilégio de andar com Deus, em Deus, por Deus, para Deus. Que a verdade dele nos baste, que a palavra dele nos sacie a fome e a sede. Em nome de Jesus. E por fim,
Um último privilégio de andar com Deus que esse salmo maravilhoso nos oferece nessa manhã é a vida plena. Diga comigo, vida plena. Diga comigo, proteção e confiança, comunhão com os heróis da fé, herança e contentamento, conselho e vida plena. Aleluia. Por isso, versículo 9, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Perceba o que é de dentro para fora. No íntimo, o meu coração se alegra, né? Ou o fígado, meu fígado se alegra. A Bíblia vai traduzir fígado e coração como a mesma palavra, para trazer o entendimento de que é o meu ser. O meu ser, naquela época não era o coração como a gente fala hoje, era fígado. Então, o que está querendo dizer é que o meu ser se alegra e no íntimo eu exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Veja só. O salmista chega ao extremo do corpo, ele passa pelo espírito, ele passa pela alma, ele está falando do corpo agora. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Sabe por quê? Porque o privilégio daquele que anda com Deus é que tem o seu destino garantido. Nós temos o nosso destino garantido, não precisamos temer a morte. Ei, tem alguém aqui? Quem é capaz de ignorar a morte? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Não há o que temer, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Que frase poderosa, meus irmãos. Meus irmãos, que frase poderosa. O Senhor não nos abandonará no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Claro, momentânea, provavelmente, mas eterna, não, porque há uma promessa de um corpo glorificado para mim e para você, e nós descansamos e repousamos nessa promessa. Versículo 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena de tua presença, eterno prazer à tua direita. Nós somos o povo mais feliz do universo. Nós somos o povo que há maior gratidão no coração do universo, porque quando eu e você decidimos andar com Deus, quando eu e você aceitamos a obra de redenção para com as nossas vidas, os nossos problemas foram sanados na presença do Senhor. Eu quero então convidar você a ficar de pé nesse momento, em adoração e gratidão ao Senhor, enquanto o pessoal do louvor vai subindo aqui. O Senhor é maravilhoso, e Ele deposita em nós tudo que há de bom, tudo que há de grandioso e de mais precioso que Ele poderia fazer. Veja, Ele nos deu o seu único filho. É um amor que a gente não sabe, não consegue entender. A gente pode até não entender, mas a gente pode sentir aquela gratidão tomando conta do nosso coração, não pode? A gente pode sentir e observar e desfrutar dessa obra maravilhosa, não só para ou na eternidade, mas aqui e agora também. Deus é bom demais. Se você fechar os teus olhos agora, nesse momento, e inclinar o teu coração a Deus, Ele está disponível para te ouvir, Ele está disponível para falar contigo, para ministrar no mais íntimo do teu ser, e te dar uma porção nova, uma porção que vai te arrebatar de você mesmo, porque Ele é um Deus presente, Ele está aqui. Feche os seus olhos, adore-o, reconheça-o no centro da tua vida, reconheça-o no centro dos teus pensamentos,
no centro do teu coração. Coloque-o agora conscientemente na origem de tudo que é você. Tu tens o nosso coração, Senhor. Tu tens o nosso coração. E dentro de nós, nessa manhã, Senhor, encontramos o privilégio dos privilégios. Encontramos a resposta das respostas. Encontramos a fonte de toda a vida. Encontramos a fonte de toda a esperança. Encontramos a fonte de todos os amores. Porque o teu amor é ágape, o teu amor é perfeito. O teu amor tudo dá, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O teu amor é maravilhoso, Senhor. E nós nos achegamos a Ti em confiança por meio do Teu Filho, Cristo Jesus, que morreu por nós. Por nós mesmos jamais nos achegaríamos, mas em Cristo somos mais do que vencedores para nos achegarmos a Ti. Em Cristo temos o privilégio de falar e o Senhor escutar. Do Senhor falar e nós ouvirmos a Ti. Ah, Deus, como é bom. Quão precioso, Senhor, é o Senhor e a Tua presença. Quão maravilhosa é a Tua presença no nosso meio, nessa manhã. Te adoramos. Comece a adorá-lo agora, igreja. Comece a entoar cânticos espirituais. Se você ora em línguas e deseja orar em línguas, ore em línguas. Se você encontra palavras de gratidão no seu coração, comece a dizer isso em voz alta. Comece a manifestar a tua gratidão e o privilégio que há dentro de você em conhecê-lo e ser dele. Ah, Senhor, santo, 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 santo é o teu nome, Deus, exaltado, digno de adoração tu és, maravilhoso, maravilhoso, não há ninguém como o Senhor. Adoramos, como igreja, como noiva, adoramos o Senhor, exaltado é, exaltado é. Oh, santo, santo, santo é. Os nossos olhos estão abertos para ver o Rei e toda a sua glória. Revela a sua glória a seus filhos, Senhor. Com os nossos lábios levantaremos uma nova canção ao Cristo que venceu. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Ele é o começo, meio e o fim. Ele é aquele que há de vir pra reinar. Ele reinará.
os joelhos se dobram, as mãos se levantam e a igreja declara: aleluia ao Rei. E as trevas recuam diante da glória, e a igreja avança. Aleluia ao Rei. E os joelhos se dobram a ti, somente a ti. As mãos se levantam e a igreja declara: aleluia ao Rei. E as trevas recuam diante da glória, e a igreja avança. Aleluia ao Rei. Ele é o Senhor Da igreja. Aleluia! Ele é o cabeça do corpo. Ele é tudo dentro. Vamos! Ele é tudo em todo. Ele é o começo, meio, fim. Ele é aquele que há de vir pra reinar. Ele reinará. Pra reinar. Ele reinará. Senhor, Tu tens liberdade no nosso coração para reinar, Deus. Tu tens acesso, Senhor, no mais íntimo do nosso ser para reinar e governar a nossa vida. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Tu és o governador das nossas emoções, do nosso coração, do nosso estilo de vida, do mais íntimo do nosso ser. Tu és, Senhor, aquele que era, que é e que sempre será. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu, Senhor, estabelecestes, Deus, acesso ilimitado para que pudéssemos viver na plenitude aqui e agora de tudo aquilo que Tu és e revelas para nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, reina sobre nós, reina sobre a Tua igreja, reina sobre a comunhão dos santos, reina com o agir do Teu Espírito, reina, Senhor, no nosso coração. Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso dono. Ah, Deus, manifesta, Senhor Deus, manifesta, Senhor, o Teu reino sobre nós, manifesta o Teu reino sobre nós e governa sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de nós nos despedirmos, eu quero conduzir algumas pessoas aqui nessa manhã a um lugar de salvação, a um lugar de fazer do Teu Senhor Jesus o Cristo. Talvez você esteja andando na força do próprio braço até aqui, diante das suas próprias ideias, e todos esses privilégios que foram falados aqui hoje no Salmo 16,
não têm sido os privilégios na tua caminhada. Se você quer fazer de Jesus o teu Senhor e Salvador, você precisa de duas coisas: fé e arrependimento. O que é arrependimento? É arrepender-se de andar como se fosse o dono do próprio nariz. É arrepender-se de caminhar sozinho. Talvez até aqui você tenha aprendido assim, por conta da tua criação, pelo jeito em que a vida te fez viver, cuidando da sua própria vida. Talvez para alguns aqui a vida te fez responsável cedo demais, e você teve que desbravar, teve que vencer, teve que trabalhar, teve que sustentar, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. E é claro que a vida requer isso de nós, mas é muito difícil às vezes para alguém que viveu essa história entender que Deus pode ser o teu dono e deve ser o dono da tua vida e do seu coração. Às vezes, para alguém que teve uma história dessa, tem dificuldade muito grande de se sujeitar a algo ou a alguém. Mas ei, deixa eu te dizer que antes de você mesmo nascer e viver a tua história, a Bíblia vai dizer que Deus teceu as tuas células no ventre da tua mãe. Em outras palavras, isso quer dizer que Ele planejou a tua existência, Ele planejou a tua vida, Ele planejou os teus dias. Todos os teus dias estão contados, todos os fios dos teus cabelos estão contados, todos os planos de dia após dia para a tua vida estão à disposição daquele que te criou. E deixa eu dizer algo a você: não há vida mais nobre, mais preciosa do que viver a vida que Deus planejou para você. Sabe, às vezes a gente acha que a gente está arrasando, mas isso é porque a gente se esqueceu que o autor da fé, o dono da vida, tem um plano perfeito para nós. E quando nós submetemos a nossa vida, os nossos dias, o nosso coração, a nossa existência para este Deus, Criador de tudo aquilo que o homem já descobriu e ainda está por descobrir, nós entendemos que a vida, ela começa quando a gente acha que ela está acabando. E essa é a proposta para você nessa manhã. Você talvez vá almoçar o mesmo almoço que você ia, você vai trabalhar no mesmo lugar que você iria amanhã, você vai conviver com as mesmas pessoas que você já está convivendo, você vai usar as mesmas roupas que você tem para vestir, mas algo dentro de você pode ser completamente diferente quando você abre a porta do teu coração e deixa Jesus fazer morada no teu coração, porque Ele começa a fazer uma revolução dentro de você. Você não se conforma mais com você mesmo e você começa a se entregar para esse Deus maravilhoso. Ou seja, arrependimento é o primeiro passo, e juntamente com o arrependimento vem a fé. Fé no quê? Fé numa energia? Fé num passe? Fé em um momento de emoção? Não, nada disso. Fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, que abriu mão da sua glória, habitou entre nós, foi para o madeiro, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou de corpo ressurreto por 50 dias diante de uma grande testemunha de pessoas, e se assentou, foi assunto aos céus e se assentou à destra de Deus, diante dos olhos de muitos homens que se tornaram mártires no primeiro século, compartilhando as boas novas para os 4 cantos do mundo, para que hoje em 2023, nesse culto de manhã, no refúgio em São Bento do Sul, às 11h32, você fosse tocado pelo poder do Espírito Santo. Não é convencimento de homem, não é uma igreja, não é uma placa, mas é poder de Deus do céu para a tua vida.
O que eu faço então, pastor, se o meu coração está acelerado nessa manhã? Você vai fazer uma oração. Só uma oração? Só uma oração. Mas com arrependimento e fé, meu irmão, essa oração vai mudar o destino da tua eternidade. Se você quer fazer essa oração comigo, eu quero conduzir você nessa oração. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Se você quer fazer essa oração, vem aqui na frente. Eu quero conduzir você nessa oração. Vem aqui na frente agora. Deixe de lado a tua vergonha. E permita com que o Senhor... Fica aqui de frente para mim. Permita com que o Senhor mude a história da tua vida. Tem mais alguém que quer fazer essa oração? Aleluia. 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 Se teu coração está batendo acelerado, meu irmão, deixa o Espírito Santo te conduzir até aqui à frente. Isso aqui não é um momento de emoção, não. Isso aqui é um momento de destino, de eternidade. Aleluia. Eu quero convidar a igreja para estender as mãos para esses nossos novos irmãos. Jefferson está aqui, fortalecendo sua decisão. Mas nós cremos que o Senhor está trabalhando no coração de cada um aqui. Eu quero convidar vocês três que estão aqui. Olhem para mim, por gentileza, aqui. Olhem aqui para mim. Eu vou convidar vocês a fazer uma oração, tá? E vocês vão repetir de todo o coração, tá? Digam assim: Senhor Jesus, essa manhã eu entrego a minha vida, o meu coração, o meu entendimento a Ti, Jesus. Cuida da minha vida, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu quero nascer de novo na Tua presença, não na carne, mas no Espírito, o Espírito Santo que repousa sobre mim. Eu dou as boas-vindas no meu coração. Faz morada, Espírito Santo. Oh Deus, e diga assim: Senhor Jesus, eu o reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. Me lava com teu sangue nesta manhã, e que a minha vida se faça valer na tua presença a partir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por vocês agora, como família, como igreja. Pai amado, Pai querido, colocamos, Senhor, diante de Ti esses três homens, Deus, crendo que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos através do Teu poder que opera em nós. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer morada sobre cada coração deles, Deus, dando a eles, Senhor Deus, vida espiritual, vitalidade do céu, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Deus, que eles viveram até agora, Senhor Deus, seja agora contrastados, confrontados com a verdade do Evangelho, dando a eles, Senhor Deus, um novo destino, um destino de eternidade na Tua presença. E que, Senhor, em nome de Jesus, Ele encontre em nós, numa comunidade de fé, em irmãos da fé, um fortalecimento, para que, Senhor, possamos conduzi-los, Deus, do alimento, Senhor Deus, do mais puro leitinho, Pai, ao, Senhor, alimento sólido da Tua palavra, em nome de Jesus. Que o agir do Teu Espírito seja intenso sobre a vida deles, que, Senhor, o Senhor derrame de forma extravagante, abundante, Senhor Deus, sobre a vida deles, e que eles nunca mais sejam os mesmos, na Tua presença, no poder e no agir do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu tenho uma palavra rápida para entregar para vocês três. Queria que vocês prestassem atenção aqui. O Senhor, Ele ministrou muito meu coração com a vida de vocês três. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é um lugar que coleciona Deus e homens dos quais o Senhor decidiu se relacionar. Ali é a revelação de Deus através da história de muitos homens.
E eu queria dizer uma coisa para vocês aqui, prestem muita atenção. A maioria desses homens que estão relatados ali, a história desses homens que nos inspira, que revela a Deus, eram homens improváveis. Eram homens dos quais a sociedade olhava e não acreditava, porque a história deles era uma história dura, histórias de rejeição, história onde nem esses homens mesmos acreditavam o quão usados eles seriam. E o Senhor, então, é especialista em chamar aqueles que são os improváveis para levantar como homens líderes, como homens que reconhecem que se não fosse Ele, não seria possível. E o Senhor tem chamado vocês. E eu vejo na vida de vocês, muitas vezes vocês não acreditam nem em vocês mesmos. Uma história difícil, uma história dura. Eu conheço um pouquinho da história dele, a única aqui que eu sei. Mas o Senhor tocou no meu coração para eu falar isso para vocês hoje. Que vocês têm que depender do Senhor. Sejam dependentes do Senhor, que Ele vai levantar vocês, porque Ele é especialista em levantar aqueles que são improváveis, para confundir toda a sabedoria humana, porque nele há toda a sabedoria, todo o poder, nele há vida, e o Senhor quer derramar e usar a vida de vocês. Não desperdicem mais o tempo de vocês. Foquem naquilo que o Senhor tem e quer realizar através da vida de vocês. Vocês recebem essa palavra? Vocês recebem essa palavra? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê um abraço. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quantos foram cheios da presença de Deus aqui nessa manhã? Você está preparado para uma semana abençoada? Está preparado para uma semana cheia de Deus? Amém. Então vamos orar. Pai, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Obrigado pelo agir do Teu Espírito. Obrigado pela exposição da Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de Te louvar e de Te adorar. Obrigado pela comunhão dos santos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Somos gratos a Ti por tantas dádivas que o Senhor nos dá. Senhor, abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco nessa semana. Nos guarda, nos livra do mal. Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.